Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de novembro de 2022, são 9 horas da manhã, enquanto eu gravo esse vídeo aqui no Brasil, 3 horas da tarde lá em Kiev. Hoje temos alerta de mísseis em toda a Ucrânia novamente. Pode ser que vejamos no final do dia mais uma onda de mísseis, como aconteceu algum tempo atrás, ou pode não ser nada também. Às vezes tem um alarme, mas tem muito pouco resultado disso daí. No vídeo de amanhã eu dou mais detalhes. Se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, @ancapso, também eu faço detalhes sobre isso por lá, né? A batalha em Bakhmut está cada vez mais intensa. O combate não para 24 horas por dia, mas mesmo assim os russos não estão conseguindo avançar, estão tendo perdas enormes devido à estratégia dos mercenários do Wagner de jogar os prisioneiros ou ex-prisioneiros que estão lutando ali na frente de batalha. Até aqui não conseguiram avançar nada, inclusive os ucranianos melhoraram a posição deles de ontem para hoje, mas também muito pouca coisa. De qualquer forma, a situação não está fácil em Bakhmut. Os russos roubaram os bancos de Kherson, deixaram praticamente todo o museu vazio lá, levaram quase tudo do museu da cidade, ou seja, estão atuando como criminosos comuns. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram trazidas por Foi Roubado Faz o L, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há mais um dia com vários alarmes de possível ataque aéreo em toda a Ucrânia. A gente não tem como saber, até agora, até aqui, não tem nenhuma notícia de míssil ou drone sendo abatido ou caindo em alguma região da Ucrânia, mas é possível que isso aconteça ao longo do dia. Como eu expliquei, eu vou dar novidades lá no Twitter e no vídeo de amanhã eu faço um apanhado se isso acontecer, tá? Porque também tem vezes que eles colocam os alertas, mas apenas alguns poucos mísseis caem. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer ao longo do dia, né? Como era esperado, a gente mencionou isso, a saída dos russos aqui da margem direita do Dnipro ia acabar reforçando outras frentes de batalha. E uma frente que particularmente está bastante ativa, que dá para ver um monte de íconezinho aqui de batalha, é justamente a frente em Bakhmut. Bakhmut é uma cidade que não tem uma importância estratégica tão grande assim, mas pode permitir um avanço por toda essa região aqui, uma vez que não há outras cidades significativas nessa região. Uma vez tomando aqui, é possível imaginar que os russos consigam chegar próximos novamente de Ampil, Liman, Sloviansk. Então é isso que está em jogo aqui, né? Os russos estão jogando todas as fichas deles em atacar essa cidade. Aqui tem um vídeo do que está acontecendo lá. Não vou nem botar o som por causa do ruído alto, mas dá para ver que isso daqui é de madrugada, e um ataque de madrugada, que é amanhecendo o dia, e artilharia muito forte, muitos disparos. Isso aqui é madrugada de hoje, tá? Isso aconteceu hoje cedinho. Segundo o relato aqui, Bakhmut é um disco 24/7, ou seja, não para o tempo todo de haver bombardeio. A cidade é randomicamente bombardeada por jatos, simplesmente apagando casa atrás de casa. À noite tem assalto ativo, apesar da chuva, do frio e dos pântanos. A campanha do inverno já está rolando, né? O pessoal falando aqui. E aqui a gente tem uma visão de como é que está alguns bairros de Bakhmut, né? Dá para ver realmente que não sobrou muita coisa da cidade. Os russos estão bombardeando literalmente de casa em casa. A cidade virou um deserto totalmente destruído, né? Isso aqui são os arredores de Bakhmut, tá? Aqui dá para ver também essa região aqui totalmente destruída. E aqui a gente tem uma informação interessante, que esse daqui, olha só como é que é o plano de ataque. Isso aqui foi tirado, é um screenshot de um tablet que foi pego dos russos, né? Dos russos não, na verdade aqui no caso são dos mercenários do grupo Wagner, né? Então, um dos mercenários foi capturado pelos ucranianos, conseguiram pegar o notebook dele, o tablet dele, e daí lá tinha o planejamento do avanço deles aqui na região. Repara que esses pontos todos que eles estão colocando aqui são pontos para bombardeio, para ataque, né? Então eles pretendem caminhar por esse sentido aqui, é o que eu estou entendendo disso aqui, bombardear todas essas posições aqui, porque isso seriam coisas sensíveis do inimigo. Ou seja, repara como é que eles estão falando. É realmente bombardear casa a casa, destruir cada casa da região, não deixar nada sobre nada nessa coisa aqui, né?
E além disso, eles estão tentando avançar com a infantaria, com os soldados. Só que não estão tendo muito sucesso. Ou melhor, os soldados estão indo, por quê? Porque são aqueles ex-presidiários que foram contratados pelo grupo Wagner, que estão sendo colocados na linha de frente para começar esse ataque. Lógico, muitos morrem, né? Aqui tem uma visão aqui que eu não sei nem se dá para botar isso no YouTube. Eu vou arriscar, mas dá para ver aqui a região ali plantada de corpos de guerrilheiros mortos aqui nessa região, justamente porque estão usando os presidiários como bucha de canhão, literalmente. E mesmo com esse esforço todo, eles não estão conseguindo avançar, como a gente vê aqui, ou avançam muito pouca coisa, já foram jogados para trás várias vezes. De ontem para hoje, a informação que a gente tem é que os ucranianos conseguiram melhorar a posição deles, conseguiram avançar contra os russos, mas é aquele negócio, não dá também para confiar que os ucranianos estão ganhando, entendeu? É uma briga muito dura aqui, justamente porque o pessoal do Wagner recebeu o reforço de muita gente, e essa frente de batalha aqui está da seguinte forma: essa parte aqui em cima é o pessoal Kadirovita, lá do Kadyrov, né? É outro grupo. Aqui é o Wagner, e mais ao sul aqui é o exército russo. O exército russo recebeu muitos reforços, mas o Wagner e os Kadyrovitas também, porque lembra, também tinha gente do Wagner e do Kadyrov lá em Kherson, né? Então esse pessoal todo veio para cá reforçar essa região. Então a briga está muito grande, parece que o pior lugar aqui é o Opytne, essa cidadezinha aqui, esse vilarejo aqui a sul de Bakhmut, é onde estão as principais batalhas, mas todo esse fronte aqui está ativo, né? Está entrando em briga. Os Kadyrovitas mais aqui em cima, o Wagner mais por aqui e o exército russo para cá. E uma coisa curiosa que eles estão colocando aqui é que em volta e meia os guerrilheiros do Wagner e os do Kadyrov acabam bombardeando um aos outros, né? Ou seja, causando baixas dos dois lados. A gente mencionou isso outro dia, falando sobre a falta de coordenação, né? O fato de que as forças russas, primeiro, estão muito atrasadas tecnologicamente em relação às ucranianas em termos de comunicação entre os membros. E segundo, o fato de você ter, na verdade, várias forças atuando juntas e não ser uma única força, como é o lado ucraniano, né? Lá no lado russo você tem o exército russo, tem os Kadyrovitas, tem o Wagner, tem o exército da, entre aspas, República Popular de Luhansk, da, entre aspas, República Popular de Donetsk. Então você tem esse pessoal todo ali e muitas vezes a falta de coordenação acaba levando a esse tipo de coisa, né? Então, o resultado é esse. A briga está grande, não está ganha para os ucranianos, não seria surpresa se amanhã a gente noticiar que o Wagner conseguiu tomar Bakhmut. Eu espero que não, lógico, não está mostrando isso também, mas a briga está muito intensa aqui. Subiu um grau muito forte aqui a intensidade da batalha, né? Bom, houve também uma explosão no vilarejo de Mironivka, em Melitopol. Melitopol é mais aqui embaixo. Eu não estou vendo o nome do vilarejo aqui exatamente, mas deve ser alguma região por aqui. De qualquer forma, a informação é que foi um ataque dos próprios partizões locais, da população local, atacou um centro cultural porque tinha uma bandeira russa lá. De qualquer forma, se tinha alguma coisa russa no centro cultural, tá pegando fogo. Já era o centro cultural russo lá próximo de Melitopol, né? Outra coisa é em Kubishivsk, no distrito de Donetsk, né? Então, aqui a gente já está falando mais para cá também. Kubishivsk, pelo que eu entendi, é essa região aqui de Donetsk, é um subúrbio de Donetsk aqui, né? Então temos mais explosões aqui em algum armazém, alguma coisa que os russos estavam usando nessa região. Bom, o Defmon, ele traz aqui uma atualização do que está acontecendo esses dias. Ele fala que a coisa está parada em termos de não avançar, mas, como a gente explicou, o nível de briga, o nível de atrito aumentou muito, principalmente em Bakhmut. E ele explica aqui a situação, como é que está a temperatura. Está caindo, está nevando e chovendo, temperatura em 0 graus centígrados a 3 na região sul da Ucrânia. Ou seja, está bastante frio. Ele fala aqui de Bakhmut, mas a gente já falou sobre isso daqui, não vale a pena. Ele fala mais para baixo também das outras frentes, falando que também os russos não conseguiram avançar nada em lugar algum, né?
E no final ele fala aqui sobre a região de Pavlivka, que é justamente aquele caso que a gente mencionou, que o grande alvo dos russos aqui é proteger Volnovakha, porque aqui é a única linha férrea que restou para a Rússia para abastecer toda essa área ocupada aqui, inclusive a Crimeia, porque como não tem mais a ponte da Crimeia, ou pelo menos por hora ainda não estão conseguindo usar trens na ponte da Crimeia, transporte ferroviário só fazendo toda essa volta aqui para chegar aqui na Crimeia, né? Ele explica aqui a questão da linha férrea, né, que realmente é o problema, e ali que vai ser o segredo da coisa toda, né? Quem é que vai conseguir avançar naquela região é que vai definir os próximos passos dessa guerra. Se a Ucrânia conseguir avançar aqui, realmente a situação para a Rússia vai ficar muito ruim a partir deste ponto. Bom, os russos abandonaram Kherson, vocês sabem, e olha só o que eles fizeram dentro do banco. Eles simplesmente saquearam o banco inteiro, as caixas de depósitos que tinham lá. Ladrão comum, né? Entraram com força na cidade, sabiam que não iam conseguir manter a cidade, roubaram tudo que tinha nos cofres lá do banco, lá no Privatbank, que é um banco lá da região, né? Os cidadãos de Kherson conseguiram liberar fundos que estavam depositados, mas o que estava em gavetas, em caixas de depósito, infelizmente foi roubado pelos russos, né? E também temos algumas imagens aqui dos museus lá de Kherson, em que foram roubados. Qualquer coisa que aparecesse ter algum valor qualquer foi levado, tá vendo? Um monte de coisa aqui eram jarros antigos, levados em barcos da época dos tartars, lá naquela região, né? Aqui, ó, esse aqui é a foto de antes. Tinha aqui uma série de medalhas, uma série de condecorações militares e coisa e tal, e armas, foi tudo levado. Deixaram esse morteiro antigo aqui, esse obus antigo aqui, o canhão, não sei o que é isso. Aqui os jarros, aqui uma outra parte que foi totalmente devastada, levaram tudo. Enfim, uma tristeza essa situação lá, né? Mas mostra como os russos são criminosos comuns mesmo, não tem nada além disso, né? A boa notícia é que conseguiram mandar as ambulâncias para a região de Kherson. Chegaram algumas ambulâncias hoje, porque os russos roubaram as ambulâncias da cidade. Então isso daqui, é lógico, é mais urgente no final das contas, porque isso daqui tem a ver com vidas humanas. O museu é uma coisa muito importante, evidentemente, mas pelo menos ninguém vai morrer por conta disso. Então os ucranianos estão restaurando a vida lá em Kherson de forma ordenada, né? Bom, a gente teve mais uma live com Arestovich, em que ele também deu uma visão dele da frente de batalha. E, de novo, ele começa com nenhuma grande mudança de forma geral. E, pela primeira vez, os russos usaram artilharia para atingir o banco, a margem direita de Kherson, e causaram algumas mortes de civis, infelizmente. A artilharia ucraniana respondeu atingindo os alvos militares, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Repara que aqui, pela primeira vez depois da retirada, os russos começaram a fazer bombardeios aqui em Kherson, em várias cidades aqui da região, né? É evidente que eles vão fazer esse tipo de coisa, os ucranianos também para o lado de cá, não tem como evitar, é uma frente de batalha. A rendição dos POWs, né, dos prisioneiros de guerra em Makivka. A gente falou aquele vídeo da perfídia, né? Que os prisioneiros russos todos saem, deitam no chão, mas aí o último vai e começa a dar tiro, né? Então, no final das contas, ele fala que é a mesma opinião que a gente tem. Como foi perfídia, não houve crime de guerra nenhum ali por parte dos ucranianos. Ok, é importante investigar para ver o que houve exatamente, mas não deve haver nada de crítico ali, né? Ele diz que isso também pode ser uma ação de psyop dos russos, né? De guerra psicológica dos russos, para desencorajar soldados russos a se renderem. Ou seja, eles podem estar dizendo, olha aí, se vocês se renderem, os ucranianos vão atirar em vocês e coisa e tal. Pode ser uma possibilidade também, mas me pareceu uma coisa muito espontânea, ainda mais o cara atirando e coisa e tal. Acho muito difícil terem feito isso de forma encenada, né? Mas enfim, é uma possibilidade, né? O Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, né, ele sucedeu a Liz Truss e ao Boris Johnson. Então ele esteve lá em Kiev ontem e conversou com várias pessoas, prometeu mais ajuda ucraniana.
Então a situação está melhorando em termos de ajuda europeia para a Ucrânia, ao contrário do que esperava os russos, né? Que com o inverno a Ucrânia iria receber menos armas, não, isso está aumentando, né? Então, ao mesmo tempo que os políticos do Ocidente falam sobre negociações, outra garota foi, eu não posso falar esse nome no YouTube, foi, digamos, agredida e um homem torturado à morte num porão. A Ucrânia não vai negociar, não importa quanta pressão seja feita, né? Mas, de qualquer forma, a Inglaterra já falou que vai continuar ajudando. O Scholz anunciou que a posição coletiva da comunidade europeia é que Putin precisa tirar todas as tropas para as negociações de paz acontecerem. Então é só liberar a Crimeia, liberar o Donbás, liberar toda a área da Ucrânia, e aí dá para a gente sentar e negociar como é que vai ser feita o pagamento de reparações, né? Qualquer conversa sobre negociação só desmoraliza a Ucrânia, que não vai aceitar isso, né? E ele fala sobre alguns membros do Partido Republicano que querem cortar a ajuda e negociar com a Europa a mesma posição. E ele fala aqui sobre um cerco de Kiev, coisa e tal, mas eu já expliquei para vocês, acho pouco provável. De fato, tem alguns republicanos que querem forçar a Ucrânia a negociar, querem parar de enviar armas e coisa e tal, mas a posição deles é minoritária mesmo dentro do Partido Republicano e, além disso, o Land-Lease impede que eles façam esse tipo de coisa, né? Ele fala aqui que não foi a Ucrânia que explodiu o gasoduto lá em São Petersburgo, a gente já vai falar disso aqui, mas pode ser, mas tem russos dentro da Rússia que poderiam fazer isso, né? E Belarus também continua sem capacidade de atacar. Então, assim, não tem grandes mudanças aí na linha de frente. Também o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os russos reforçando as posições na região ocupada de Luhansk, Donetsk e Zaporizhia. Então o pessoal de Kherson sendo distribuído para lá. E uma outra coisa que ele coloca aqui que é preocupante é que parece, segundo oficiais de inteligência, que houve um acordo entre o Irã e a Rússia para produzir drones iranianos dentro da Rússia. Lembra, o Irã não pode vender armas para a Rússia porque ele corre o risco de sofrer sanções ainda mais graves do que ele está sofrendo agora. Qual que foi a solução que eles estão dando? Os iranianos que sabem produzir drones vão lá para a Rússia e produzem dentro da Rússia os drones para serem atacados, para atacar a Ucrânia, né? Não se sabe se isso vai para frente, mas de qualquer forma é uma possibilidade de acontecer, não tenha dúvida. Bom, como a gente falou, o Rishi Sunak esteve aqui na Ucrânia, esteve lá na Ucrânia ontem, né? Chegou ontem, logo depois que eu publiquei o meu vídeo, teve o relato da saída dele. Aquilo que a gente sempre mencionou, por que todo primeiro-ministro da Inglaterra faz questão de ir lá em Kiev e coisa e tal? Porque a opinião pública na Inglaterra é muito favorável à Ucrânia. A opinião pública nos Estados Unidos é muito favorável à Ucrânia. Então não interessa, mesmo que tenha uma meia dúzia de deputados que tenham algum problema, no final das contas é o povo que importa, o povo está do lado da Ucrânia, né? Então, teve um monte de discussão lá, fizeram todas as formalidades e coisa e tal, e o lado importante é justamente saber que a Inglaterra prometeu ainda mais armas, mais um monte de munição, um monte de coisa, né? E do lado dos Estados Unidos também, uma reportagem interessante que saiu aqui do Timothy Ash, justamente dizendo que, poxa, como é que, na verdade, essa guerra está custando amendoins, ou seja, trocado para os Estados Unidos destruir completamente a Rússia. Está saindo um excelente negócio para os Estados Unidos isso, né? E aí, basicamente, o que ele coloca aqui é que eles estão gastando 5,6% de todo o gasto de defesa americano para destruir completamente a Rússia. Se você vê as forças armadas russas hoje em dia, elas não têm condição de fazer mais nada, né? Estão totalmente destruídas, mesmo com mobilização, não conseguem fazer muita coisa, muitos mísseis, os mísseis no final, drones no final, pouca capacidade, pouca munição. Ou seja, o exército russo foi totalmente destruído com um gasto mínimo pelos americanos. Até para quem acha que não tem nada a ver o negócio, não quer tomar partido e coisa e tal, se você olhar exclusivamente o ponto de vista econômico, os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia, não tem outra alternativa aqui, né? Para eles é muito barato isso. Nossa, tomara que agora a China invada Taiwan também, porque se for o mesmo custo para destruir o exército da China também, vai estar barato pra caramba. Os Estados Unidos vai reforçar sua posição de liderança mundial sem gastar dinheiro.
E os russos sabem disso. E a televisão russa falando sobre a estratégia russa, coisa, já nem falam mais de capturar tal cidade, capturar não sei o que lá, né, ir para, enfim, não falam mais nem na situação militar. Eles estão falando agora, olha só, a gente destruiu a coisa elétrica aqui, destruímos o gerador aqui, destruímos a tal usina lá e não sei o que lá. E a ideia é justamente fazer a destruição da infraestrutura civil lá na Ucrânia, vai levar uma revolta popular contra o Zelensky. E isso vai derrubar o Zelensky e vai fazer com que eles elejam um presidente pró-Rússia. Esse era o objetivo desde o início da Rússia. Olha só como é que esse pessoal está completamente perdido. O fato de eles estarem apostando agora em destruir a infraestrutura, esperando que os ucranianos vão se revoltar contra o Zelensky, não contra a Rússia, é um absurdo isso, né? Não tem lógica nenhuma, só na cabeça desse pessoal mesmo. Além disso, o que eles estão fazendo aqui, né? Repara que eles mostram como tudo destruído aqui, coisa e tal, mas é aquilo que eu expliquei para vocês. Esse tipo de coisa se conserta relativamente rápido. Não é imediato, é verdade. Estão passando vários apertos em várias cidades lá na Ucrânia. Não estou dizendo que é uma coisa de fazer assim e consertar. Mas isso se conserta rápido. Então essa estratégia deles não vai levar a lugar nenhum, né? Então, aí, olha aqui, ó, um dos felas aqui do movimento Fela está falando aqui para falar para a comunidade internacional as tentativas de psyops dos russos que visam justamente tentar fazer o pessoal protestar contra as falhas de energia elétrica, né? Fazer o pessoal fazer grandes protestos contra a falta de energia elétrica e coisa e tal. E lembra que ontem a gente falou sobre um protesto que teve lá em Odessa, e realmente teve um pessoal aqui que levantou e estava criticando, só que eles mostram aqui, tem outro vídeo aqui do mesmo pessoal, dá para ver que tem o quê? Tem umas 20 pessoas aqui, não tem mais de 20 pessoas protestando. Ok, interromperam a rua, mas 20 pessoas protestando. E tem uma informação, não está nesse post aqui, mas uma informação da entrevista do pessoal falando que a gente não está culpando o Zelensky, a gente não está contra o Zelensky. A gente quer a redistribuição de energia, a gente acha que outras regiões da Ucrânia estão sendo privilegiadas e Odessa não. Né? No racionamento de energia tem outras cidades que estão ficando com muita energia e a gente com pouca. E é aquele negócio, né? Eu entendo o protesto do pessoal, realmente ficar sem energia é complicado, mas repara como é que isso é justamente a tentativa russa de fazer, não, olha só, tem que brigar e coisa e tal, acusar o Zelensky de privilegiar outros lugares, e ao invés de privilegiar Odessa e outras cidades e coisa e tal. Mas, pelo volume de protesto que você está vendo aqui, isso não ajudou muita coisa não, tá? 20 pessoas não é isso. E os próprios manifestantes estavam falando que não tinham nada contra o Zelensky no caso, né? Enfim, é a propaganda russa tentando forçar esse tipo de coisa. Eles querem criar revolta na Ucrânia com falta de luz, que a própria Rússia está causando para derrubar Zelensky e botar alguém da Rússia. Tem alguma lógica nesse negócio? Só na cabeça de russo mesmo para ter alguma lógica isso daqui, né? E aí, outra ideia que eles estão falando aqui, não, você deve sair da Ucrânia antes do inverno, porque vai ser muito difícil e coisa e tal. Também é uma forma de tirar as pessoas de lá, de diminuir o apoio ao Zelensky lá na Ucrânia, né? E, eles botaram defesa aérea a defesa aérea de Mykolaiv foi movida para Kherson, e agora Mykolaiv está desprotegida. Ou seja, estão querendo justamente jogar uma cidade contra a outra, dizer que o governo não está ajudando a cidade tal e está deixando você desprotegido aqui e não sei o que lá. E lógico que isso não procede, não tem lógica nenhuma isso daí. Evidentemente que tiveram que proteger Kherson, mas a Ucrânia está recebendo um monte de sistemas antiaéreos justamente para esse tipo de coisa, né? Então certamente não vai deixar de ter proteção a Mykolaiv, mas essa é a ideia dos russos. Ficar jogando, culpando as partes de cima da Ucrânia pela desgraça da parte de baixo, sendo que a parte de baixo está com uma situação complicada justamente por causa dos russos. Foram os russos que invadiram, ali que está a linha de frente, né? Enfim, dá para ver o desespero dos russos quando adotam esse tipo de coisa. Realmente não tem lógica nenhuma esse tipo de ação como algo que vai dar algum resultado, né? E aí chegamos à explosão em São Petersburgo. São Petersburgo é essa cidade aqui né, é uma grande cidade, é a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou, então é uma cidade muito grande, e tem vários gasodutos aqui, e oleodutos também, né? E justamente daqui é que saía o gasoduto lá do Nord Stream 1, Nord Stream 2,
Então é um hub muito importante aqui de exportação de gás, né? E aí o que aconteceu exatamente foi uma grande explosão, ao que tudo indica, segundo o prefeito, governador de São Petersburgo, foi uma explosão numa linha de gás, né? Aqui tem uma outra visão da coisa, aqui já é pegando fogo, né? Visto da cidade isso. Ou seja, explodiu um grande gasoduto ali. Como a gente viu o Arestovich falando, não foram os ucranianos que fizeram isso, mas pode ser que tenha algum russo revoltado fazendo esse tipo de coisa, né? Curiosamente, ontem teve um outro acidente também numa cidade em Sakhalin. Sakhalin fica aqui, ó, nessa ilha, lá do outro lado da Rússia, aqui, lá do lado do Japão. E houve uma explosão de gás também, mas dessa daqui parece ser uma coisa menor. Destruiu só um prédio, tem a explosão aqui, o momento da explosão, tá vendo? Parece ser uma explosão de alguma acumulação de gás que tinha aqui no prédio, né? Pelo visto aqui, ó. Foi bem no térreo e daí desabou o prédio. Um acidente. Agora, aquele negócio, né? É o que eu falo para vocês, a quantidade de acidente na Rússia é impressionante, realmente. Bom, aqui tem um vídeo que foi publicado pelos próprios russos, mostrando o processo de um soldado que desiste de lutar, um dos mobilizados que desiste de ir para a guerra, né? E aí eles falam aqui o negócio, aí o soldado vai reclamar lá com ele pega as informações e prende o cara vai preso, e são 10 anos de cadeia, e coisa e tal, enfim, falando qual deve ser o procedimento no caso desse negócio. O problema todo não é quando uma pessoa decide não lutar, né? O que a gente tem visto acontecer são grupamentos inteiros desistindo de lutar, porque não tem condição, sabem que vão morrer. Aí até 10 anos de cadeia passa a ser melhor do que você ir para a guerra, porque, né, antes 10 anos de cadeia do que morrer, né? Uma crítica que saiu no jornal russo MK também sobre essa mobilização que continua acontecendo e criticando os mesmos pontos, né? Que olha só, é um problema sistêmico. Tem falta de instrutores que não são capazes de ensinar de forma correta e metódica. Como tem falta de instrutor, os poucos que tem acabam trabalhando demais, acabam se estressando e muitos acabaram desistindo também. Ou seja, tá vendo isso de instrutor do exército desistir lá na Rússia. E aí ele continua criticando que o problema é que a gerência do exército não consegue responder de forma rápida, eles não têm ideia do que está acontecendo de fato na Ucrânia, então estão preparando os caras para algo que não tem informação nenhuma. Embora isso seja chamado de operação especial, de fato, isso é uma guerra com alta intensidade, não com as forças ucranianas, mas com a organização militar da OTAN. Isso aqui é falso, esse ponto de propaganda dos russos é constante. Ah, não, estamos lutando com a OTAN. Não estamos lutando com a OTAN nada. A OTAN tem 500 HIMARS só aqui na Polônia, Letônia, Estônia e Lituânia. 500, é só ali. A Ucrânia tem o quê? 30, 40 HIMARS? Não estão lutando contra a OTAN. No dia que estiver lutando contra a OTAN, vocês vão ver os soldados americanos tomando um cafezinho na Praça Vermelha. Vai ser rápido, não vai ter nada, não tem nem chance. Não estão lutando contra a OTAN, não. Estão lutando com a Ucrânia com uma pequena ajuda da OTAN. Mas, de qualquer forma, o que o cara está colocando aqui é que, olha só, não tem chance, não está funcionando, né? As Forças Armadas da Ucrânia estão sendo treinadas de acordo com métodos da OTAN. Aí sim, isso eu concordo. De fato, a maior parte dos treinamentos que estão acontecendo com a OTAN estão acontecendo até fora da Ucrânia para poder fazer isso com mais tranquilidade, e mesmo os que estão acontecendo dentro da Ucrânia, muitos deles já estão incorporando técnicas e informações da OTAN, o que tem dado uma vantagem muito grande aos ucranianos, né? Os ucranianos estão aprendendo muito. De fato, aquilo que eu falei no vídeo, acho que eu falei isso até ontem, né? A Ucrânia pode até não entrar para a OTAN formalmente, mas nesse momento a Ucrânia já está dentro da OTAN em termos de procedimentos, em termos de disciplina militar, né? Aí ele fala sobre falta de material, de drones, de medicamentos, enfim, o pessoal reclama um monte de coisa aqui sobre a questão da mobilização, e isso mostra o quanto que isso está doendo lá na Rússia, né? A gente tem, por exemplo, aqui o caso de mulheres, de pessoas que foram para a guerra, né, de pessoas que foram mobilizadas, que estão reclamando contra essa guerra, que estão brigando e não conseguem, ninguém ouve a gente. Os protestos contra a guerra têm continuado lá na Ucrânia em função disso. Os homens estão sendo mandados para morrer numa guerra sem nada em retorno, né? Não é estranho
que o Putin esteja recorrendo a coisas do tipo: ah não, vamos dizer que vamos destruir a infraestrutura para ver se eles desistem e tiram o Zelensky de lá e não sei o que lá, porque é o que restou para ele. Em termos militares está uma tragédia completa, né? Não estou dizendo que não possa ter um ganho ou outro, tá? Tipo, tomarem Bakhmut. É possível que os russos tomem Bakhmut nos próximos dias, mas isso não vai fazer uma diferença no panorama global da guerra. Vai continuar um exército com um monte de gente que não sabe lutar, com equipamento atrasado, com falta de material, e lutando contra um exército muito mais profissional e que não vai ter falta de material porque o Ocidente está ajudando. Então, no final das contas, meu amigo, a situação russa está complicada mesmo. A ponto de, como eu falei para vocês, eu acredito que nesse momento a maior preocupação dos americanos e do Ocidente, esse papo todo de negociação, não é porque eles têm medo da Rússia, é porque eles têm medo do que vai acontecer na Rússia depois que o Putin cair, né? E isso é algo que tem chamado a atenção dos russos também. A gente está falando já há muito tempo aqui que o Prigozhin está ganhando momento, né? Então ele fala aqui que o Prigozhin está se tornando a voz das pessoas, porque ele fala a verdade sobre a guerra. Então o Sergei Markov é um outro propagandista russo que tem lá um canal muito assistido lá no Telegram, e está falando isso, está elogiando o Prigozhin. O Prigozhin está se tornando a voz das pessoas, olha só. Aí você lembra que recentemente o Prigozhin, o grupo Wagner, inaugurou um prédio lá em São Petersburgo, um prédio moderno. Eu fico pensando, por que um exército de mercenários precisa de um prédio de escritórios no meio da cidade e coisa e tal? E parece que ele tem outros centros desse tipo, tem em Moscou, tem em outras cidades também, além dos centros de treinamento dele, né? Evidentemente tem os estandes de tiro, tem os locais de treinamento do exército do Wagner, né? E aqui ele está mostrando esse centro do Wagner lá em São Petersburgo e coisa e tal. E o pessoal está levantando aqui o seguinte, olha só, os centros de grupo, de administração e de mobilização do grupo Wagner podem facilmente ser convertidos em novas células de partido. Ou seja, tudo indica que o que o Prigozhin está fazendo é exatamente aquilo que a gente mencionou. Ele já está preparando que o Putin vai cair, ele está querendo entrar no lugar do Putin. E isso é um problema. Por quê? Porque esse cara aqui é mais maluco ainda que o Putin. Então, assim, se o Putin já fez essa loucura toda, esse cara, imagina ele como presidente da Rússia, com acesso aos códigos nucleares, com acesso à possibilidade de lançar mísseis nucleares. É algo muito pior do que o Putin do jeito que está lá, né? Então, é o que ele está colocando aqui, ó. O Ben Hodges fala aqui que de minha parte, eu estou confidente que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. O Kremlin vai reconhecer breve o que o Timothy Snyder falou. O Timothy Snyder foi um outro comentarista que falou que provavelmente a Crimeia já vai estar na mão da Ucrânia a partir de dezembro. A Ucrânia deve estar invadindo a Crimeia e que não vai durar muito pouco. Na primavera do ano que vem acabou essa guerra com a Rússia totalmente expulsa da Ucrânia, né? Agora, é ruim perder na Ucrânia, mas é pior perder na Rússia. As forças russas vão ter que mudar o foco e recursos de volta para a Rússia. E o Prigozhin e o Kadyrov estão vendo essa oportunidade. Esse é o ponto. O Prigozhin e o Kadyrov estão vendo a oportunidade de ocuparem esse vácuo do poder do Putin, né? Isso daqui me preocupa também. É outra coisa que, de fato, a gente tem que prestar atenção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.